gente colocou lá. Eu acho que eles entraram também pela internet, sabe? Porque eles Ó, fazem entrou. Aqui apareceu, ó, o Entramos, olha encontro lá. está sendo transmitido ao vivo no YouTube. Ó. A Tá lá. Minguinha Então, tá lá. vamos começar, gente. Abre as janelinhas para a gente dar um oi de entrada. Vamos Aham. lá, gente. Então, vamos dar para vocês hoje, né? Os bons ventos chegando para nos recepcionar, e são os bons ventos virtuais hoje. Hoje nós vamos andar nas asas virtuais, né, da internet, que é um novo assunto para hoje, que o professor Arthur e eu vamos completar isso para vocês, né? Mas antes de começarmos todo o nosso trabalho virtual, vamos fazer aquilo que a gente costuma fazer, que é sentar aí na sua cadeira, ou até vou sentar melhor na minha também. Dá uma descansada, né? Dá uma ajeitada na coluna, porque a gente está muito danado. Vamos lá, botar essa coluna, botar os dois pezinhos no chão, para vamos voltar a fazer um assentamento das nossas energias. Isso. Para quem está chegando, a gente sempre faz um relaxamento no início, para vocês que não estão habituados aqui. Então, assim, põe os dois pezinhos paralelos no chão, encosta a sua coluna na cadeira, mantenha o seu eixo na coluna reto, não precisa esticar demais o pescoço. Feche os olhos e se entrega. Vamos fechar os olhos e vamos nos entregar a este momento gostoso. Relaxem os braços sobre as suas pernas, né? Vamos inspirar profundamente e expirar, fazendo bolinha, né? Soprando com o biquinho. Vamos soprando, soprando, deixando o ar sair suavemente, delicado. Os exercícios de respiração é muito importante para a gente centrar, tomar conta do seu próprio corpo. Vamos respirar mais uma vez, inspirando, 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 enchendo o teu corpo de ar, desse ar todo colorido, desse ar cheio de amor. E expirando devagar, bem devagar, suavemente. Isso, vocês estão ótimos. Mais uma vez, sempre 3 vezes é bom para esse exercício. Inspira, inspira e expira. Se dê o desfrute de respirar. Fazendo o centramento, não tire sua atenção para as laterais, fique em você. Preste atenção em você, no seu corpo. Você se dedicou a assistir a live e agora é o seu momento. Agora nós vamos espreguiçar sem abrir os olhinhos. Vamos lá, espreguiçando. Ai, pode falar ai à vontade. Isso, vamos espreguiçar. Gostoso. Isso. E vamos nos abraçar, já que não podemos abraçar os outros, vamos nos abraçar. Ali, gente, abraça gostoso, vamos olhar para todo mundo. Esse abraço bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso. Ó, tá recebendo um abraço de todo mundo bem apertado, né? Bons ventos para nós, com coisas novas para hoje. Hoje nós temos o nosso querido professor Arthur, que trouxe, né,
nosso querido professor Arthur Drischel, ele é chique, Fernando Drischel, que trouxe o seu fã-clube, né? Ele é arte Sim. educador, musicólogo, arte terapeuta, né? Especialista em valores humanos pelo Instituto Siri Satya Sai, do Brasil, especialista em psicologia analítica, é docente em vários cursos de arte terapia, inclusive no nosso curso da Unipaz Goiás, aonde, né, temos uma boa parceria, e hoje ele vai falar para nós da arte terapia e o uso das tecnologias, né? Mas antes eu quero agradecer aqui a Unipaz por nos acolher, por nos oferecer o nosso esse espaço, né, tecnológico, para estarmos juntos com vocês em todos os lugares do Brasil. Quem quiser estar conosco, é só entrar na nossa telinha ou depois assistir o YouTube, que fica lá gravadinho, e estaremos juntinhos também. E eu queria pedir hoje uma coisa, para quem já assistiu, né, as outras lives, vai lá de volta, dá uma curtida, gente. Descobri que aquilo precisa ser curtido. Tem que curtir, curtir. E quem vai assistir as próximas, então, vai sempre curtindo para nós. Tá? É um pedido que eu faço para que tenhamos também um aumento na nossas coisas tecnológicas, né? E agradecer a presença de todos vocês aqui mais uma vez, porque sem vocês nós não vamos conseguir realizar a nossa live, né? Antes que eu passe a palavra para o professor Arthur, eu gostaria que ele compartilhasse a tela, que eu quero mostrar para vocês duas novidades, né? Então, aqui, para todo mundo que já conhece o Lelup, é um presentão que ele vai estar conosco em janeiro, né, dia 19 de janeiro, fazendo um curso de extensão Celebrando a Vida, uma caminhada com Jean-Yves Lelup. É uma caminhada espiritual para quem está ligado na sua espiritualidade, quem quer desenvolver a sua espiritualidade ou desenvolver o seu autoconhecimento. É um excelente curso, né? É uma delícia fazer os cursos com Lelup. Então, está aqui o convite e o contato para vocês entrarem e se deliciarem aí com esse novo curso de extensão da Unipaz. Né? Também temos o próximo. Próximo. Vamos. E próximo. Ah, vamos lá. Vou ter que ir no botãozinho. Aqui. Pronto. Aqui, né? E aqui nós estamos fazendo também a nossa divulgação do curso de pós-graduação da Psicologia Transpessoal, com a coordenadora Hélida de Oliveira, que é a nossa diretora-geral, né? O pós-graduação de Yoga com a doutora Laura Ramos, e o de Psicologia Analítica comigo, Sônia Tomás, e está faltando aqui a arte-terapia também da Unipaz, que vamos começar o ano que vem. A Psicologia Analítica já começou, mas ainda dá tempo de você correr e pegar. Amanhã nós temos aula, vamos começar as nossas aulas, mas ainda dá tempo de você participar, né? Então, acesse aí os endereços para entrar em contato com a nossa equipe. Vamos lá, Arthur? Ok, a próxima? Sim, amor. Aqui. E aqui, né, hoje nós estamos falando de arte-terapia e o uso das tecnologias com o nosso querido professor Arthur Fernando Drischel. Lembrando que este curso será lançado em janeiro como um curso de extensão que a UBAT já solicitou que todos os arteterapeutas façam esse curso devido ao atendimento online que começou esse ano. A UBAT não queria fazer os atendimentos, mas vimos que a necessidade atual é a arte-terapia usando as tecnologias. Então, temos que oferecer para os nossos arte-terapeutas, para os nossos estudantes de arte-terapia, essa ferramenta, que hoje nós vamos apresentar uma live, mas ele é um curso de extensão, e é um curso que tem 50 horas, porque tem várias
temas a serem aprofundados, e quem vai dar esse lindo curso é o nosso querido professor Arthur, com a querida professora Sônia. Então, venha conosco fazer esse curso, porque nós estamos preparando coisas maravilhosas para apresentar para vocês, né? A partir de hoje, que vai ser uma dose assim global de tudo, e depois nós vamos aprofundar esse tema, tendo dentro das exigências da UBAT, tá? Então, a UBAT exige 30 horas de aula e 10 horas de prática, e nós já oferecemos essas 30 horas e as 10 horas de prática. O curso está com quantas horas? Acho que 40 ou 50? Eu não me lembro, uma coisinha assim, né? Nós ultrapassamos por quê? Devido ao aumento de ferramentas que temos para usar na tecnologia. Então, nós estamos tentando pegar todas para oferecer para você o uso dessa tecnologia. Meu amor, a palavra é toda sua. Então, vamos lá. Muito bem. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada alma aqui, né, nesse ambiente virtual. Veja, nós estamos, então, aqui, neste instante, ao mesmo tempo que nós estamos fora da tela, nós estamos dentro, né? Porque eu me vejo, né? E vocês se veem, quando a gente está cada um na sua casa, ou cada um no seu espaço, cada um na sua referência pessoal, né? Só que num contexto onde essas diferenças, elas coexistem, elas são trazidas por um único ambiente, que é, então, a grande força motriz, né, desse curso, que é exatamente o campo da virtualidade, né, aproximando distâncias, aproximando, né, pessoas, situações e tudo mais, e a adequação, então, da arteterapia, do uso das tecnologias para esse novo modo, né, de existir aqui na nossa contemporaneidade. Então, cadê aqui? Não. Aí. Então, a gente chega numa concepção, que é uma concepção de troca do espírito, né, cultural, que está dominando, né, a sociedade na época. Esse espírito, ele é chamado de Zeitgeist, né? Então, o Zeitgeist, ele, na nossa contemporaneidade, ele tem um início ali no bug do milênio, né? O bug do milênio aconteceu na virada do milênio, né, de 1999 para o ano 2000. Esse foi o marco, né, aonde todos os relógios, todos os propulsores e tudo mais tiveram que se reajustar, né, em milésimos de segundo, para que tudo recomeçasse nesse milênio de uma forma precisa. Então, por quê? O novo ser humano, então, que faz parte desse zeitgeist da nossa contemporaneidade, traz essa experiência desde o seu nascimento. Então, pessoas que nasceram a partir do ano 2000, né, elas já nasceram com a tecnologia disponível o tempo todo. E as pessoas que nasceram antes, década de 80, 70, 60, não. Essas pessoas, todas as gerações para trás do ano 2000, certas pessoas que eram muito privilegiadas, né, na década de 90. Todas as gerações anteriores funcionam num sistema de pensamento analógico, né? O sistema analógico é um sistema de linha única, né? Ele é a distância mais curta, né, entre dois pontos, uma linha reta. O analógico sempre tem essa linearidade, pensamento abstrato, linha de raciocínio. E o novo ser humano que a gente traz agora nessa concepção, então, é um ser humano que
ele tem um pensamento mais global, né? Ele tem uma abrangência de percepção e de pensamento muito mais ampla, porque está tudo dentro da tela, né? E isso tudo constitui esse novo ser humano. O novo ser humano, então, ele é um ser humano que ele existe mais global, né? Oi? O microfone é aberto, acho. Então, o que acontece? Esse novo ser humano ele vai ter essa configuração. Uma vida real aqui, né, nos nossos fatos cotidianos, e uma vida virtual, aonde ele se projeta, aonde ele se constrói, né, virtualmente dentro desse ambiente, né? E obviamente que a arte terapia, por trabalhar, né, justamente com símbolos, imagens, sons e movimentos, né, que são trazidos do inconsciente, né? Então, a arte terapia vem nesse momento, nesse zeitgeist, nesse nosso espírito de época agora, ela vem servir de apoio para que a gente possa virtualmente nos readequar, ou que a gente possa se integrar nessa nova maneira de raciocínio, de pensamento. As pessoas antes pensavam no modo analógico, e hoje, com o avanço e o advento, né, das tecnologias, as contagens começaram a ser feitas com 2 dígitos, zeros e 1. 0, 1, 0, 1. Combinações entre 0 e 1. Né? E isso deixou ainda mais acentuada a questão ocidental nossa da polarização, né? Então, até no pensamento do novo ser humano contemporâneo, inserido nas tecnologias, existe a dualidade, que é o grande desafio do arte-terapeuta e da arte-terapeuta, que é justamente fazer essa interligação, esse interrelacionamento entre o real e o virtual. O que é que tem de consciência desse virtual? O que esse virtual influencia emocionalmente? Né? Tudo isso a gente vai começar a trazer agora nos próximos momentos aqui. Doutora Sônia, quer complementar? Temos aqui União Brasileira das Associações de Arte Terapia, BAT, que são, então, as recomendações oficiais, né, do nosso órgão que organiza, né, e que trabalha para que a gente possa sistematizar e aprofundar cada vez mais o nosso campo de atuação. Então, vejam, a UBAT traz, então, a nova disciplina de terapia online, né? Segundo esse documento aqui da UBAT, que a gente trouxe para vocês, existe um programa, então, que foi idealizado, pensado, né, nas demandas, principalmente advindas agora da Covid-19, por conta da pandemia, e ficou estabelecido, então, que o programa seja constituído, então, e isso em todas as associações de arte-terapia do Brasil. Esse programa vai começar a ser incluído nos cursos de pós-graduação. Então, no primeiro capítulo é o ambiente remoto, no segundo as principais plataformas digitais, as normas de segurança digital, importantíssimo por conta das questões de sigilo e também de pessoas ao redor, né, do ambiente, os documentos, né, que precisamos ter, sim, documentos de consentimento, uso a imagem, né, ao vivo e tudo mais. Isso tudo nós precisamos de autorizações. Os equipamentos básicos, né, da nossa comunicação, que seriam as tecnologias, fones que otimizam, né, visores que também otimizam, enfim. O manual de conduta também é importante, né, porque o espaço virtual ele é um espaço diferenciado e o manual de conduta precisa ser ele precisa ser construído. Essas condutas virtuais elas precisam ser construídas, tá? A adaptação das estratégias arteterapêuticas, né, que é a nossa grande paixão, né?
fazer as estratégias arte-terapêuticas e fazer, né, a fundamentação teórica que possibilite que a arte-terapia visite outras esferas. E aí o corpo, nas atividades arte-terapêuticas online. Por quê? Porque a nossa arte-terapia ela é constituída de outras linguagens, além das linguagens visuais. Então, sim, vamos trabalhar com o corpo, vamos trabalhar com música, vamos trabalhar com teatro online. Opa, delícia, muito bom. Então, vamos lá. A arte-terapia na contemporaneidade. Então, o primeiro ponto fundamental é essa compreensão da troca dos espíritos de época. Então, saímos de um espírito de época de pensamento analógico, pensamento linear, para um pensamento digital, né, dualístico e mais global, ou seja, ele é mais intuitivo e mais abrangente, por conta da rapidez das informações e da quantidade de informações recebidas numa tela, em num decorrer muito pequeno de tempo, de intervalo, né? Então, essa contemporaneidade tecnológica é que vai abrir realmente o campo para que nós, arteterapeutas, possamos colocar a arte-terapia nesse ambiente que nós estamos aqui fazendo parte. Então, o trabalho da contemporaneidade dos arteterapeutas é construir essa modalidade entre nós, que nós troquemos informações e que nós cresçamos, né? E para fortalecer cada vez mais essa nossa prática contemporânea, porque isso, nós estamos fazendo história, certo? Nós estamos adentrando esse campo da contemporaneidade da tecnologia agora, então vamos lá, né? Somos fortes quando somos juntos e juntas. E passando então para o próximo. Arthur, vai com o tempo ali, tá? Oi? Nós estamos com o tempo cortado. Até que horas que é para falar? Até 8 e? Até 10 para as 9. Beleza. Então, quando a gente fala da contemporaneidade, a gente vai falar. Eu lembro de uma cena, eu lembrei de uma cena agora. Que a minha irmã tinha ido numa religião de escolha dela lá, e o celular dela foi o único celular que tocou monstruosamente no meio de diversas pessoas, e ela foi olhada com espanto, né? Nossa, o que uma pessoa traz um telefone para dentro, né, daquele ambiente? Não era normal as pessoas terem celular. Não é, nossa, quem tinha um celular, nossa, tem um celular, olha, agora já tem aquele celular que manda mensagem. Quer dizer, nós sempre fomos buscando as informações tecnológicas apenas para satisfazer a nossa necessidade do momento. Digitar um texto, fazer um gráfico lá no Excel, um slide no PowerPoint, ou seja, aquele básico, né? Mas aí nós vamos entrar, então, nesse capítulo, que é o capítulo que vai fazer justamente com que nós tenhamos domínio, né? E que nós também conheçamos a interatividade virtual. Veja, o que vai fazer essa interatividade virtual acontecer para que o processo terapêutico se desenvolva nesse ambiente virtual? A confiança do terapeuta, o domínio da tecnologia, tanto do aparelho, como da funcionalidade do aplicativo, ou do site, ou do jogo. Né? Então, todo esse conhecimento prévio, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser absorvido, ele precisa ser incorporado. É aquele ditado, a gente só caminha caminhando, né? E gosto muito dessa parte porque na alquimia
eles falam assim, que assim como tudo está em cima, tá embaixo, e assim como tudo está embaixo, está em cima. Ou seja, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Essa é a primeira lei hermética. O que vai acontecer? Gente, assim como está em cima, está embaixo, assim como está embaixo, está em cima, eu apenas deitei agora a frase e estou parafraseando ela, aliás, reeditando ela para um fundamento aqui do nosso ambiente virtual. Ou seja, tudo que está no meu inconsciente também está se projetando simbolicamente nesta tela que está diante dos meus olhos, e tudo que está se manifestando fenomenologicamente nessa tela está dentro de mim, certo? A primeira lei alquímica é a porta de entrada, então, para que nós possamos nos apropriarmos destas ferramentas, porque elas estão aí para serem usadas. Vamos tomar posse. Como? Vamos ver. Então, se está tudo em cima e embaixo, está tudo embaixo e em cima, na tela também, né? O que está aqui dentro, na tela, tudo que está na tela está aqui dentro. Isso dá uma vantagem, né? Assim, num primeiro momento, qual é a vantagem de eu estar diante do conteúdo que está se manifestando no meu inconsciente aqui dentro, mas sendo reproduzido por imagens aqui, sons e movimentos na tela? Qual é a vantagem de eu estar assistindo o meu inconsciente se manifestando diante dos meus olhos numa telinha de televisão equivalente ao laptop, ou ao celular, ou até na Smart TV, né? Tem um povo que tem umas Smart TV bonita. O que acontece nesse momento? A conexão direta da pessoa que está olhando aquilo que ela mesma está produzindo, ou seja, ela está se assistindo, ela está se percebendo, ela está se validando, ela está usufruindo do processo vivencialmente e ainda recebendo, ao mesmo tempo, todo o estímulo visual e auditivo que está sendo trazido na tela. Então, uma força muito grande isso, porque é a atividade presencial mais a força da tela, né? Nós estamos diante de telas. E a gente para e pensa, poxa, mas o computador, por exemplo, o computador, né? O computador é uma coisa tão mecânica, ela é tão fria, ela é tão, né? E eu fiquei intrigado com isso, confesso para vocês. Eu fui estudar a história do fogo, a história da energia, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E onde que a gente chega? A gente chega na questão do átomo, olha como é profundo. A questão energética que envolve o átomo, certo? Essa questão energética que envolve o átomo, quando ela é emitida, ou seja, eu estou falando aqui de dentro do meu escritório, né, aqui na rua Ultra Ciência, Botafogo, Campinas, certo? Mas como que vocês estão sentindo eu aí? Qual é o fenômeno? Oi? Plenitude, atenção, abertura, com desejo, foco para estar com você. Porque está tudo aberto diante da tela. O paciente abre, né, as questões e o terapeuta abre as questões. E a gente entra lá, um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar da transferência e da contra-transferência, segundo o Jung, que é justamente a fundamentação principal de todo esse curso, certo? Que é a relação de contra-transferência e de transferência, e no ambiente virtual vai funcionar um pouquinho diferente dos ambientes presenciais. Vamos para frente, para chegar lá.
Estou tentando ser menos digressivo hoje. Aqui. Aplicativos com funcionalidades arte-terapêuticas. Eu estou aqui no meu roteiro. Aqui. Muito bem. Essas tecnologias, a TV, o laptop, o tablet e tudo mais, o que eles vão trazer, na verdade? Eles vão trazer um universo ali dentro, né? Foi o grande motivo, né, da globalização, inclusive, né, no final da década de 90 e tudo mais, por conta dessa facilidade, né, de comunicação e tudo mais. E a rapidez também. E não seria diferente com outros aplicativos que nós, agora, por conta do método e por conta da fundamentação, estamos conseguindo trazer, né, esses aplicativos, jogos e sites para que sejam utilizados num contexto científico arte-terapêutico, na área junguiana, na área transpessoal, na própria área arte-terapêutica, na área de educação, arte-terapia, na hospitalar, aonde for o campo de atuação, né, do profissional e da profissional de arte-terapia. E essas funcionalidades, então, elas estão intimamente atreladas, então, a essas fundamentações. Então, eu trouxe aqui, olha lá, onde que a gente acha os aplicativos, então? Veja, eu demorei um tempinho para descobrir que o vírus pode entrar no celular através de um aplicativo malicioso. Eu falei, nossa, tem vírus até no celular? Tem vírus até no celular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai focar nos homes de hospedagem apps confiáveis, que são os sites certificados, homologados, chancelados. Os aplicativos passam por uma rigorosa análise dos técnicos da Google, por exemplo, ou da Apple, né? E eles são lançados, então, nessa plataforma. E nessa plataforma, nós vamos buscar os ambientes virtuais e os lugares virtuais, e nós vamos produzir, então, o efeito terapêutico, o efeito arte terapêutico virtual. Nesses homes de hospedagem, então, vocês vão encontrar ali, ó, bem na parte esquerda da tela, ó, o Google Play, daí tem, ó, meus apps e jogos, notificações. Então, aqui tem toda uma lista, ó, conta, daí forma de pagamento, porque alguns são pagos, outros são gratuitos, tudo mais. Configurações, tem para filme, para livro, ó, é um ambiente gigantesco. Ali tem aplicativo de todas as espécies e de todas as categorias. E com essa fundamentação, então, né, do Jung, especialmente relacionada à psicopatologia, a gente consegue associar, então, as funções desses aplicativos ao construto psicológico que nós estamos ali trabalhando com o nosso paciente, com a nossa paciente. Então, eu quero trabalhar com o meu paciente, com a minha paciente, a senso-percepção, né? A senso-percepção sensório-motora do ritmo interno do corpo. Veja, eu vou transmitir essa atividade de forma narrativa, né? Provavelmente a pessoa está ou numa posição propícia para fazer aquele movimento todo, ou ela está ela está preparada, de alguma forma, para que aquilo aconteça. E tudo isso vai acontecer dentro do ambiente virtual. Então, olhem só, aqui nessa foto do meio, por exemplo, eu separei aqui uma página que ele tem lá, ó, editor de fotos, vídeo, logotipo, montagem, Canva, certo? Isso é um aplicativo que
Ele tem 100% de confiança, é seguro, certo? Ó, criar cartazes, daí ó, aqui embaixo, ó, círculo cromático, voxel editor, ó, Adobe Spark, quer dizer, cada quadrado desse é um aplicativo. E cada quadrado desse tem ali dentro um pacote de funcionalidades. E a gente pode aproveitar desses pacotes de funcionalidades para integrar atividades arteterapêuticas nas linguagens que a arteterapia contempla. Então, aqui no terceiro aqui, vamos lá, sites, aplicativos de música e áudio. Temos sugestões ali embaixo de entretenimento, TikTok, ó, passageiro, táxi, blá, blá, blá. Ou seja, o universo relacional virtual encontra-se nesses sites, nessas homes de hospedagem. Ali nós vamos interagir com todo o conteúdo simbólico da internet, certo? Dentro do nosso contexto arte terapêutico. Qual que é a primeira dica que eu dou? Entrem no Google Play. O Google Play é facinho. Ele está no celular aqui, ó lá. Aqui, ó, Play Store. Nesse aqui, no íconezinho aqui. Clicou no Play Store, pronto. Ele já entra nessas telas aqui que eu estou compartilhando para vocês, certo? Ó, já está até no Candy Crush, que é um dos que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, e eu gosto, sabe o que eu gosto de fazer às vezes? Quando eu vou jantar, às vezes à noite, eu estou meio entediado, eu pego meu celular, eu entro no Google Play e eu fico olhando, eu fico, nossa, o que tem de bom? O que tem? Coisas ali que eu falo, gente, olha, tem isso também tem. Então, vamos lá para vocês darem uma olhadinha. A hora que vocês batem o olho num aplicativo e no outro, vocês já vão começando a ter, esse aqui eu acho que dá para fazer isso. Esse aqui eu acho que dá para fazer aquilo. Tudo dentro da tela. Tudo dentro do ambiente virtual. E essa é a grande dica. Experimentem. Tá? E aí depois a gente vai orientando, a gente vai supervisionando e a gente vai alinhando tudo. Olha só. Então, nós temos, então, aqui. Esse é um aplicativo que eu trouxe para vocês conhecerem. Esse aplicativo, ele chama Picasso Kaleidoscope. Nós temos, então, algumas funcionalidades terapêuticas. Bem, o Picasso Kaleidoscope, ele é um aplicativo de desenho, tá? Ele tem pincéis, ele tem matrizes, ele tem divisões de 4, 5, 6, 7, 8 fatias que a gente escolhe, depois também escolhe o pincel, a cor, o efeito da cor. É um aplicativo incrível. Um aplicativo que, olha, eu já fiz várias coleções de mandalas, essas mandalas eletrônicas, né? E foi numa fase que eu estava passando na minha vida que tinha a ver com o uso da tecnologia, porque eu tinha mudado de setor no meu trabalho, eu estava usando mais o computador, né? Então eu precisava ter algo um pouco mais lúdico, né? Eu usava o computador o dia inteiro, era massacrante, tinha que digitar nota, tinha que digitar... enfim, tinha que ter algo ali dentro desse ambiente virtual que fosse estimulante para mim também, né? Então, a mandala veio, e aí, trazendo aqui para vocês na tela, a gente percebe que no canto esquerdo, então, nós temos a página inicial, né, do aplicativo, onde tem as informações, as principais informações, né, que é o tamanho, a classificação. Pelo amor de Deus, todos os aplicativos têm indicação de idade. Eles que são pai e mãe, vocês já estão ligados, né? Mas tem que ficar esperto em dobro. Tá? Ó, aqui na primeira foto ali em cima, ó, estão vendo lá, ó, classificação livre. Perfeito.
Pode jogar o Picasso caleidoscópio na mão da criança de 2 anos ali, fazer um reforçamento. Ai, 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 ai. Não estava no reforçamento. Com simbologia, com afetividade, né? Um reforçamento feito com a prática da simbologia e do resgate simbólico que Jung propõe, ele se torna um reforçamento mais amoroso, né? Mais caloroso. E esse caleidoscópio, ele tem essa propriedade de fazer com que a gente se envolva, né, com cada traço que a gente está delineando ali, que está formando, né, o centramento, e a gente vai se envolvendo cada vez mais com aquele centramento dentro do ambiente virtual. E a gente consegue fazer uma sequência e perceber, inclusive, a evolução da sequência quando os desenhos colocados um ao lado do outro. Realmente, para colocar esses desenhos um do lado do outro, construo, ou eu peço paciente ou para paciente construírem, quando eles têm o conhecimento de informática, construírem a sequência em slides. E a gente apresenta, assim, como eu estou dando aula mesmo. A terapia, a gente troca a tela, tira a tela, põe clipe, tira clipe, põe pedaços de filme, ou seja, o tempo todo interagindo com esse material que está na internet. Não é simplesmente ligar o celular, liguei. Oi, tudo bem? Então, tá bom? Blá, 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 blu, 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 bli, bli, blá, blá, blá. E vamos agora pegar um lápis de cor e nananana. Legal isso também, né? Mas, veja, olha quanta ferramenta a gente tem para ampliar ainda mais esse usufruto. E aí, vamos aqui, ó. Arthur, tem uma pergunta aqui da Denise, né? E esse aplicativo é interessante para utilizar na arte-terapia com o cliente, né? E aí, se o cliente não sabe mexer com isso, como o arte-terapeuta auxilia a manusear o aplicativo? Porque às vezes o cliente não conhece, né? Então, entra nesse processo também de usar essa ferramenta, de ensinar o uso dessa ferramenta. Como é que é isso? Entra. Da mesma forma como nós, quando aplicamos atividades que dependem de uma técnica, ou seja, de um passo a passo sistematizado para que a pessoa chegue naquele resultado final, por exemplo, o filtro dos sonhos. Ninguém nasce sabendo fazer um filtro dos sonhos, a pessoa tem que aprender a técnica, né? E quando um paciente ou uma paciente chega no nosso consultório presencialmente para fazer o filtro dos sonhos, nós vamos precisar, sim, sistematizar isso para que a pessoa possa, né, cumprir as etapas ali. E na estrutura virtual tem a mesma propriedade. Então, a gente sempre vai tentar fazer essa ligação da funcionalidade com a prática terapêutica, ou seja, para onde a pessoa saiu e para onde a pessoa foi, apenas dentro do ambiente virtual, né? Isso daí a gente consegue, então, para cada aplicativo, fazer uma espécie de, digamos assim, fechamento, né? Das funções que cada um tem dentro da fundamentação do ambiente virtual. Então, por exemplo, aqui, ó, esse Picasso caleidoscópio, aqui do lado direito aqui, eles falam lá que ele, você olhou para o caleidoscópio e pensou, eu posso fazer um desenho como esse. Veja, eles colocam umas palavras aqui que eu acho interessante pegar como gancho. Desejo, certo? Essa frase, ela tem um impacto, porque ela está falando do desejo, e realmente, quando a gente vai olhar um caleidoscópio manual, a gente fica fascinado, e a gente fica girando, e a gente tem o desejo de ver aquilo cada vez mais e mais. É a mesma coisa com a mandala virtual. A gente vai ficar o tempo todo assistindo o nosso inconsciente se projetando ali naquela tela, né? Através daqueles riscos organizados e coloridos, né? E isso vai fazendo com que todas aquelas neurosinapses,
todo aquele ritmo biológico, tudo aquilo entre numa certa consonância, sim, né? E então até neurobiologicamente falando, os jogos têm efeito, sim, os jogos e os aplicativos. E a gente já vai chegar nos jogos. Só mais uma, vamos ver o que mais que temos aqui de função. Então, trabalhar com desejo, então, centrar-se nos desejos, escolhas, né? Aqui. Aqui. Partilhe a sua imagem via rede social ou e-mail. Aqui nós temos o quê? Um ambiente para interação de pessoas que constroem as mandalas e que querem compartilhar umas com as outras. Ou seja, as pessoas não vão conversar, oi, tudo bem, como é que você está? E aí, vamos se encontrar? Não. Toma aqui uma mandala, e o outro. Toma aqui uma mandala. É uma troca energética, é uma troca estética. As pessoas estão trocando energia na sua essência através de uma tela. E a gente pensa, poxa, mas então o que acontece na tela acontece na vida da gente? Sim, essa é a lei hermética da alquimia. O que vai acontecer aqui, vai acontecer aqui dentro. E o que acontece aqui dentro vai acontecer aqui na tela, né? E eu busco, então, essa informação, né, a respeito do aplicativo para poder dinamizar. Próximo. Então, esse também é um aplicativo que eu posso aplicar em grupo e trabalhar em grupo. Pode. Em grupo terapêutico. Isso. Então, assim, para trabalhar em grupo terapêutico, temos algumas possibilidades. Depende do recurso, depende do lugar. Cada um pode baixar o seu no celular, quando as pessoas têm celular para baixar, né? Porque se for trabalhar em comunidade terapêutica, clínicas de internação, por exemplo, daí existem restrições a tecnologias, né? Mas, enfim, de um modo geral, né? A gente vai sempre analisar a situação e o que da situação, o que da condição energética que está sendo trocada ali, que vai aumentar o desempenho, né, dessa transformação que vai acontecendo ali dentro. E quando a gente faz isso com grupos, além da interação na tela, existe a interação entre as pessoas, ou seja, a gente vai para o nível biopsicossocial, social, integrativo, que aí onde a gente entra na quarta força da psicologia e na quinta força também, né? Nosso querido Roberto Crema trouxe para a gente aí da quinta força. Então, a gente consegue chegar até a quinta força da psicologia. Um aplicativo, gente. Olha que coisa maravilhosa. E é muito legal, né? Porque daí a gente fica pensando, poxa, mas eu achava que só dava para desenhar mandala na mão aqui, com calo no dedo, tanto desenhar. Não, olha aí, ó, baixem esse aplicativo, ó, a hora que terminar essa live, vocês vão baixar esse aplicativo, vocês vão falar assim, gente, que coisa mais maravilhosa, vocês vão ver. Próximo. Jogos eletrônicos. Esse é um assunto polêmico, né? Porque na década de 90, os videogames, eles tiveram um upgrade. Da década de 90 para o ano 2000, já por conta da melhoria dos gráficos, das telas, a melhoria, né, dos recursos que transmitem a imagem, que transmitem o som, os jogos foram começando a ficar cada vez mais definidos, com um gráfico cada vez mais atraente. Hoje em dia, tem jogo, eu acho incrível isso. Tem jogo que você fala assim, nossa, parece de verdade, parece que você está dentro de um filme mesmo, né? É incrível. Como os jogos evoluíram na década de 90 para cá. Quem não lembra do saudoso Atari? Não é? E o Atari surgiu nos Estados Unidos na década de 70, hein? É antigo. Então, mas aqui no Brasil, década de 80, 90, porque aqui no Brasil sempre as coisas demoraram muito para chegar,
ainda às vezes demora. E aí o que acontece? Esse atraso, né? A gente sempre está correndo atrás da informação, correndo atrás da informação. E o Candy Crush traz uma lição muito interessante para a gente. Porque, veja, os jogos foram ficando sofisticados, aí levantou-se aquela hipótese de que as crianças estavam começando a ser agressivas e hiperativas por conta dos jogos violentos no computador, etc, etc, etc. Tudo bem, tudo bem. Só que tem um detalhe, o adolescente não joga com a cabeça da gente. E a criança não joga com a cabeça da gente. Né? A gente olha o adolescente, a criança jogando, e a gente já olha julgando, porque a gente não teve aquela infância, ou porque a gente não passou por aquilo, a gente não tem aquela experiência. Não existe um referencial dentro da gente, a não ser que a gente construa. Ou seja, baixa lá uns 3 ou 4 aplicativos por semana para dar uma mexida, instala, baixa outros, jogos também. E o Candy Crush, gente, ele é fantástico. As pessoas falam assim, nossa, não acredito que está falando de efeito. Gente, olha o que está escrito aqui, ó. Esse jogo, ele usa estimulação visual, olfativa e gustativa. Porque tudo ali é um doce, é um chocolate, é um pirulito, é uma bala, é um caminho que leva para uma casa de doce, é um caminho que leva para um castelo de bolo, e um rio de chocolate, e é aquela doideira, né? E isso por quê? Simbolicamente, o Candy Crush está fazendo uma relação com a energia. Os doces, como a gente bem sabe, são fontes de energia. Uma energia que a gente nem precisa, na verdade, do açúcar, né? Para ter essa fonte de energia. Mas, enfim, o açúcar acaba gerando essa energia aí e faz todo aquele processo lá. Então, nós temos uma reação fisiológica quando a gente come o doce. E quando a gente visualiza, e quando a gente interage com o doce, sem a gente estar comendo, sem a gente estar sentindo o cheiro, a gente entra numa outra relação com o doce. A gente entra numa relação de progressão. Em vez de eu progredir com o uso do doce no meu dia a dia, um dos exemplos, né? Eu vou canalizar, deslocar, né? Pegando o nosso mecanismo de defesa, vamos deslocar e o jogo ele passa a assumir essa função que antes era uma função neurotizante. Nesse caso específico, tá? Existem diversos outros. E olha que legal. E toda a descrição do jogo é assim, ó, um jogo de desafio mais gostoso. Veja, gostoso é paladar. O que lembra isso? 4 elementos. 4 tipos psicológicos, Dr. Jorge de Moraes Zacarias, toda a fundamentação junguiana, doutora Sônia, e todo o pessoal trazendo esse conhecimento para a gente. Veja, 4 tipos, função sensação. Então, o Candy Crush trabalha com função sensação, né? No nível virtual, ou seja, no nível imagético, como se fosse uma imaginação ativa ali no jogo, só que a pessoa está lúcida, interagindo, né, com aquela tela. E o Candy Crush, ele tem aqui embaixo aquilo que eu acho mais interessante. Mais de 1 trilhão de níveis jogados no mundo inteiro. Esse jogo de combinações é um dos jogos móveis de maior sucesso de todos os tempos. Combine doces, pense rápido, faça jogadas inteligentes para ganhar deliciosas cascatas de arco-íris e combos de doces que são uma loucura. Gente, isso é tudo. No corpo, né? Gostoso. Pense rápido, faça jogadas
peraí, então esse jogo está me estimulando a fazer o quê? Avançar entre níveis através do quê? Do gosto da vitória, do doce gosto da vitória. Porque quando a pessoa ganha, que ela vai passar de fase, estoura a tela, faz uma explosão. Parece o Réveillon ali do Copacabana ali do Rio de Janeiro. Né? Quando a pessoa passa de fase, fica 25 minutos explodindo fogos de artifício até sair da tela do celular. Por quê? Justamente a pessoa vê o que vai acontecer no próximo nível. E ainda mais, ela vai ficar curiosa para saber qual é o outro nível que ela ainda não sabe, porque ela ainda está naquele dali que ela acabou de descobrir. Ou seja, o pensamento ansioso, o pensamento obsessivo, eles também podem ser transferidos a esses ambientes virtuais para que a gente possa dinamizar aí trabalhos e que a gente possa também ampliar, né, o conhecimento de como que o ego se estrutura numa situação como essa. Então é isso, gente. Os jogos, eles têm uma alma. A gente precisa procurar a alma, né, do jogo, a alma do aplicativo. Porque os jogos são maravilhosos. E uma vez um adolescente falou um negócio para mim. Eu falei assim, para ele. Eu estava tendo presencial naquela época. Falei assim, por que vocês gostam tanto de jogar? Lógico que eu já... Mas eu queria ouvir dele, né? Ele falou assim, a gente gosta de jogar porque tem uma história para você concluir. Se você não concluir a história, você fica, nossa, eu tenho que concluir a história, eu tenho que concluir a história. E a história? Aí a gente vai descobrir, né, que muitos dos jogos e muitos dos aplicativos, eles são um enredo de uma história inteira. Um jogo japonês, pra você ter uma ideia, que o jogo, ele começa assim, com um ninja, dando uma espadada lá na mulher e ela perde a voz. Ela fica o jogo inteiro pulando fases e se fortificando e se fortalecendo para ela voltar a cantar. O gráfico do jogo é todo pintado a aquarela. Vocês não têm noção do trabalho artístico lindo que foi feito nesse jogo. Então, a gente começa a descobrir, porque lógico que existem os jogos agressivos e violentos, opa, mas existe muita coisa boa, existe muita coisa legal. A gente precisa realmente investigar. Ó, estão vendo esses aqui no meio, ó? Prêmios, boosters, descubra, olha, palavras de empolgação, né? O booster é um motivador, né? O booster é o prêmio máximo que a pessoa ganha, que ela fala, ai, que delícia, nossa, ganhei isso daqui porque eu sou competentíssimo, porque eu sei fazer a estratégia certinha. Então, se empodera naquele momento. Aquilo está acontecendo dentro do inconsciente dela e na tela, é tudo junto, né? É bem legal ver esse efeito. Então, próximo. Olha lá. Agora, essa explanação do Candy Crush foi feita baseada num estudo de caso que não tem como eu apresentar aqui. A gente vai apresentar isso no curso de extensão, alguns estudos de caso que já estão sendo elaborados, inclusive. A explanação do jogo Candy Crush, então, ele vai trabalhar basicamente com a função pensamento e sensação, né? Porque raciocínio, lógica, estratégia, função, pensamento. Sensação, lógico, eu estou com a sensação visual, auditiva, a 100%, mas a ativação virtual do meu olfato e do meu paladar. E o tato é o que eu estou usando para jogar. Então, os 5 sentidos estão trabalhando todos integrados durante o jogo, né? E aí a função pensar, e aí a gente começa a fazer as associações do jogo e dos aplicativos com toda a teoria junguiana, por conta do conceito de sincronicidade, por conta do conceito de transcendência, sinergia, é tudo assim, ó, é um uniúncio perfeito, é um casamento perfeito, é lindo. Para
Para que a gente possa analisar, então, se o jogo está tendo uma funcionalidade ou não, nós precisamos nos instrumentalizar cientificamente. Não é assim, eu acho que a pessoa melhorou. Não, eu acho, não é ciência, desculpa. Inteligências múltiplas de Gardner, como referencial para amplificação simbólica no campo virtual. Veja, o QI caiu, né? Caiu já faz muitos anos, décadas. E aí depois, então, Gardner veio com as inteligências múltiplas, né? Inteligência matemática, musical, sinestésica, de interrelacionamento. Existem 8 tipos de inteligência. E é nesses construtos da inteligência que a gente vai começar a perceber se está havendo evolução ou não. Como que a gente faz para saber se tem evolução? Nesse segundo item, a transposição das experiências do campo virtual para a realidade objetiva, no olhar prospectivo, o avançar. Então, a pessoa ela está treinando as habilidades dela no jogo, certo? Só que esse treino de habilidade, ela pode usar em qualquer outra área da vida real dela, porque ela treinou virtualmente aqui, ou seja, ela construiu todo um repertório de símbolos, ela interagiu com toda essa simbologia, teve alteridade ali, pode ter tido enantiodromia, pode ter tido qualquer outro tipo de efeito provocado pelo jogo. Nesse momento que a terapia está acontecendo ali, ó. Entendeu? E a gente vai percebendo essa progressão quando a gente consegue vislumbrar o nosso paciente ou a nossa paciente olhando para o futuro e para as soluções, ao invés de trazer um problema ou 2 ou 3 para cada solução, né? Seria o modo inverso, né? Que é o pessimismo, o negativismo e tudo mais. E aí, por fim, a remissão terapêutica, então, né, que é o prognóstico excelente. Sim, é um prognóstico excelente. Excelente no sentido de o prognóstico foi melhorado, né? A pessoa era muito apática, desanimada, a pessoa estava meio sem cor, né? E a partir do momento que ela começou a interagir com o jogo, com estímulos, onde ela pôde, com a ajuda do terapeuta, fazer essa mediação do jogo para a vida real, lógico que o prognóstico vai melhorar, né? Porque a pessoa está conseguindo aplicar aquela estratégia que ela passa 200 fases no jogo na vida dela, para ela passar nas fases do quê? Na fase de aprender a lavar a louça, na fase de aprender a ler um livro inteiro, na fase de aprender a respeitar a mãe, ou na fase de interagir com mais amorosidade, enfim, a gente vai se aperfeiçoando, né? Com a estratégia que a gente desenvolveu no jogo. E aí a gente consegue, então, encontrar a eficácia arte-terapêutica, né? Que é quando a gente considera os êxitos, né? De ter transposto tudo aquilo que é trabalhado no virtual para a vida real. Então... Também tem, né, Arthur? Nos jogos, a gente assume o papel do herói, do vilão, né? Então, ali no jogo, você vai assumir aqueles papéis e lidar com aquele seu herói para vencer as dificuldades, para vencer o vilão, ou ser o vilão que vai lidar com o herói. Então, também é uma troca de posições dentro dos jogos, e fora toda a emoção que o jogo vem. Porque o jogo, quando você perde, você pode ficar com raiva, você pode até quebrar o aparelho, né? Quando você ganha, você vibra, então nós estamos também estimulando essas emoções a aparecerem, né? Se mostrarem mais eficazmente e que a pessoa tome conta dela, né? Que a pessoa tenha consciência daquela emoção se ele perdeu o jogo, né? Ou se ele ganhou. Então nós vamos lidar aí com os níveis de adrenalina que virão. E a expressão que a pessoa tem na hora que ela está jogando. Isso também é muito importante, porque ela está usando todo o corpo para fazer aquele jogo, né, acontecer. Então, nós vamos estar olhando para a expressão do corpo, do rosto, para que consigamos também entrar nesse novo universo, né? Nesse universo que é o virtual, mas dentro do virtual, eu coloco o meu corpo, como você vai falar um pouquinho mais para frente também, mas que no jogo está muito presente.
no jogo aparecem muito as emoções, né? E é um estímulo muito grande para trazer as emoções, colocar as emoções para fora, projetar e conscientizar como lidar com elas. Exatamente. Isso é E ótimo. tem Estou até preocupada com a hora que você trouxe tanta coisa maravilhosa e o povo está dizendo que está te ouvindo e já está fazendo as mandalas. Tem gente com mandala pronta. Né? E eu, depois eu quero ver na tela. Pois eu Que quero Mas ver. olha, Então, vocês já colheram a dica e da já estão lá doutora e do fazendo as Arthur, já estão mandalas, lá né? fazendo. Por isso que esse Kim é maravilhoso. Olha aí. Então, e eu estou preocupada que você trouxe um caminhão de coisas Eu e o trouxe tempo mesmo. cronos continua o mesmo. Vamos lá. Vou dar uma acelerada. É que a gente, enfim, teve aquele entreveiro. Vamos lá. Vou tentar dinamizar aqui. Os homes de hospedagem para jogos confiáveis são os mesmos. Google aplicativo e Apple Store. Basicamente esses dois. Tá? Eu não vou ficar listando aqui para vocês outros tipos de sites, por exemplo, baixa aqui, o UOL Downloads e nananana, porque eu não tenho 100% de confiança nesses sites e às vezes a gente vê, né, no noticiário aí que às vezes aplicativos acabam se infiltrando. Então, no Google e na Apple, isso a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. Então, por isso que a gente busca nesses sites, tá? Porque a gente não tem como reconhecer a maldade dos outros, né? Então, sites com funcionalidades terapêuticas. Os sites com funcionalidades terapêuticas, eu trouxe um aqui, tá? Que aqui temos os pedaços, né? Então, eu pesquisei, eu joguei lá no Google, pesquisa do Google normal. Sites artes. Só isso. Eu coloquei sites, artes. Aí apareceu diversos sites, galeria de artes, estúdios virtuais para você pintar, para você colorir, para você compartilhar e tudo mais. Então, esses sites, geralmente eles têm um assunto mais abrangente, né? Porque cabe muito mais conteúdo dentro de um site do que num aplicativo. E eu trouxe aqui para vocês esse Portal das Artes, né, que seria aqui no Portal das Artes, você encontrará biografias, mestres da pintura, links, tudo mais. Então, veja, tem arte e reflexão, cinema, coluna, dança, decoração, pinceladas do dia a dia, oportunidades. Então, quer dizer, dentro desse site, tem uma parte ali que colorir desenhos virtuais e algumas atividades práticas que a gente pode usar, a gente pode fazer pesquisa também de alguma técnica ou de algum espírito de época baseado na história da arte. Dá para fazer milhares de coisas nesses sites, com funcionalidades terapêuticas. Próximo. Que agora 9, meu amor. Tô indo. 5 arte terapia. 5, né? Acaba às 9. Então tá. Arte terapia, simbologia virtual. Simbologia virtual, gente, a gente tem que pensar no Jung, obviamente, que foi o pai, né, de toda essa maravilha, e dos seus seguidores, né, os estudiosos, as pessoas que estavam junto com ele ali, construindo junto. E o Whitmonte, ele trouxe essa explanação a respeito da simbologia num aspecto mais universal mesmo, né? Que a gente pudesse entender a metalinguagem. E a simbologia virtual, ela tem um parente muito próximo com a metalinguagem, porque ela é algo, né, que acontece virtualmente, mas a gente consegue ver. Na nossa cabeça, a gente não consegue ver, a gente só consegue visualizar ou sentir. Então, esse é o diferencial. A gente está diante da tela, né? Da nossa tela mental, que a gente usaria para imaginação ativa, por exemplo, ela está diante da gente no computador. E a simbologia virtual, então, é como uma tela projetada diretamente da psique de quem está na frente do computador, né? Com todas as outras pessoas que estão envolvidas na sessão. Ou seja,
O terapeuta está se projetando na tela, simbolicamente, e o paciente também está se projetando na tela, simbolicamente. Ou seja, o setting está ali dentro. Naquela interação na tela. A gente assiste a terapia pela tela. A terapia está acontecendo na tela. Na tela. Não está acontecendo aqui na minha cabeça, raciocinando, e lá na cabeça da outra pessoa, quebrando a cabeça. Não. Está acontecendo na tela. E aí a gente chega nesse conceito de espelho projetivo virtual, que é um periódico imagético virtual vivo. É como se fosse uma revista eletrônica, com todas as possibilidades inseridas até então na internet a respeito do inconsciente pessoal e coletivo de todas as pessoas que ali depositaram os seus conteúdos virtuais, né? Então, a gente achou por bem chamar isso de periódico imagético, né? Que é toda a coletânea de símbolos, de imagens aí, sons e movimentos da internet. E aí o inconsciente pessoal e coletivo se manifesta no modo projetivo diante dos olhos, na tela dos aparelhos. E aqui começa a fundamentação. Eita! Vamos lá, fundamentação. Quais são os tópicos, então, que são estudados na arte-terapia e na simbologia virtual? As mitologias virtuais, como o exemplo da japonesa, que eu contei para vocês, que ela tem que, o jogo inteiro, ela passa reaprendendo a cantar. Tá? Então, é uma mitologia, ou seja, tem todo um enredo, ali, uma alegoria toda, né, representando aquela construção. Paisagens visuais virtuais, ou seja, toda a paisagem visual que está diante da nossa da tela aqui. As paisagens sonoras também, muito importante esse conceito de paisagem sonora, que é do Murray Schafer. A poesia virtual, porque a palavra e a poesia, elas adquirem vida na tela, né? Que na folha de papel preto e branco, muitas vezes a gente precisou ler diversas vezes para incitar aquela imaginação. Então, a gente consegue construir isso na tela do computador, né? A videoprodução, a arte terapêutica e a fotografia digital na arte terapia também. São dois assim, recursos que eu uso todas as sessões que eu vou trabalhar, eu uso videoprodução ou fotografia. Próximo. Eu tô correndo, tá, gente? O setting. O setting. Na arte terapia virtual. Essa é a parte que eu acho mais importante, que é a fundamentação que a doutora Sônia e eu encontramos e que delícia a gente conseguir explicar algo, né, diante dos nossos olhos e que a gente é tomado por esse fenômeno e existe uma fundamentação dentro do nosso querido Jung para poder fundamentar as nossas práticas arte-terapêuticas. O conceito de transferência e contra-transferência junguiana, ele foi detalhado pelo Mário Jacobi no livro O Encontro Analítico, né? E o Jacobi, ele fala do quadrante relacional, né? E aí a gente fez, né, essa adaptação para o ambiente virtual, porque aqui nessa foto do cantinho direito inferior, ali o modelo junguiano, certo? Ele mostra a complexidade que acontece na psicologia da transferência, ou seja, paciente aqui do lado esquerdo e analista do lado direito. Os egos se comunicando, certo? O ego do paciente se comunicando com o inconsciente do analista, o ego do analista se comunicando com o inconsciente do paciente, o ego do paciente se comunicando com o inconsciente do paciente, o ego do analista se comunicando com o inconsciente do analista e os dois inconscientes se conectando simultaneamente. Esse quadrante, ele é um quadrante que ele resume o quê? A atividade metalinguística, a atividade metapsicológica e o funcionamento dinâmico da psique, né? Através das conexões interrelacionais. Só que a grande sacada foi o quê? A diferença básica entre a arte-terapia presencial e a arte-terapia online é porque na arte-terapia presencial, eu estou aqui, meu paciente está ali, né? Ou seja, eu ocupo um lugar dentro de mim
Ele ocupa um lugar dentro dele e a gente não se mistura ali, né? De uma forma visível, de uma forma que a gente possa realmente ver, ó, estou transferindo, ou isso ou aquilo. Não. Na tela, não é eu aqui e a outra pessoa lá. São as duas pessoas na tela. Então, esse quadrante aqui, que o Jacobi detalhou lá na teoria junguiana, na verdade, ele fundamenta justamente a linguagem arte terapêutica virtual. Por quê? Porque ela fala de metalinguagem e ela fala de metapsicologia. E o ambiente virtual é como se fosse um holograma metapsicológico e um holograma metalinguístico de tudo aquilo que nós produzimos e jogamos na internet. Então, o setting, gente, é a tela. O Jung foi... Gente, o Jung... maravilhoso, né? E aí, ó, o que a gente tem que fazer no setting? Mapear o setting, detalhar os contatos, fazer o contato terapêutico, financeiro e contato emergencial, viu? Se acontecer alguma coisa com a pessoa lá do outro lado, o que você vai fazer? Você tem que saber onde é que a pessoa está, quem está perto, você tem um telefone fixo para ligar, para quem ligar em caso de emergência. Não é assim, simplesmente, vamos ligar a tela e fazer, que lindo. Não, lembra que eu falei? Temos condutas para aprender. E os protocolos virtuais, eles vêm justamente para isso, para que essas condutas sejam construídas, né, em nós, profissionais. Então, é o desenvolvimento de novos rituais, a prática arte terapêutica, praticar e dominar o recurso tecnológico, isso é indiscutível, indispensável, né? E o planejamento das etapas do desenvolvimento das sessões, desde o acolhimento às intervenções. O acolhimento, a gente dá as boas-vindas, o rapport é o vínculo, a aliança terapêutica, a anamnese, os roteiros para coletas de dados, tomando como base o biopsicossocial e espiritual, né? Seguindo a nossa quarta força, a nossa quinta. Protocolos, então, para atividades práticas, interventivas em ação criativa, virtual, e as devolutivas, né? Que é a apresentação dos resultados e seu desdobramento, sempre de forma virtual. Tudo isso acontece de forma virtual, tá? E aí, tá acabando, gente. Ó, mais 3. Práticas interventivas virtuais, então, elas podem ser categorizadas como elas são a força motriz das intervenções terapêuticas virtuais. São elas que vão abrir o espelho virtual projetivo na tela onde a gente está se enxergando e enxergando a outra pessoa. Então, essa é a força motriz da arte terapia online. Se a gente não entender essa dinâmica da força motriz, vira um papo, vira um momento de diversão, tá? A gente tem que saber o que a gente faz dentro do consultório. O que serve? Nós temos que estar fundamentados e fundamentadas. Vamos lá. Técnicas matizes, então, que elas partem só do virtual para o paciente, ou seja, da tela para o paciente. Ou seja, o paciente recebe, né, isso chamado de antropofagia simbólico virtual universal, né, que a doutora Sônia e eu, a gente está associando, né, os conceitos e trazendo esses termos aí também para facilitar. O zeitgeist atual, né? E os novos espaços que a gente vai conquistar aí dentro dos ambientes virtuais. A segunda técnica, a técnica híbrida, que é simultâneo. Tudo que está fazendo na tela ali, está acontecendo na tela e está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Ou seja, eu não estou só recebendo a informação. Eu estou recebendo e eu estou interagindo com ela ao mesmo tempo, tá? E a terceira, aí, essa técnica, ela é importante porque é uma técnica de autovalidação. A pessoa se vê melhorando, a pessoa se vê fazendo aquilo de bom e de melhor, não tem como ela mentir para ela que ela não está melhorando, né? E o terceiro, técnicas projetivas virtuais, que é do paciente para o virtual, que é quando ele constrói alguma coisa do computador ou dentro do celular para mostrar para o terapeuta, que são as atividades de casa. O superior
via individuações, lucidez e presença. Estar diante do computador faz com que nós estejamos presentes. Alma, corpo, mente, tudo integrado dentro de uma tela, interagindo. Inconsciente na minha casa e o inconsciente de cada uma de vocês e de cada um de vocês que está me ouvindo, por conta de um campo virtual. Esse campo virtual existe, é como se fosse uma egrégora, como se fosse, tá? Mas, na verdade, a gente viaja por cabos e por satélites. Então, nós fazemos já viagens espaciais, nós já fazemos viagens pelos mais profundos cantos do mundo, aí dos oceanos, e a gente nem está sabendo. Quantas outras coisas também a gente então tem que descobrir no nosso campo virtual? Aí o desafio, gente. Vem aí para o curso, a gente vai... Daí tudo isso daqui a gente vai detalhar com todas as minúcias. E, enfim, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado. Doutora Sônia? Põe a tela toda. Vou voltar aqui. Stop share. Pronto. Bom, você só tem elogios, o povo está aqui te amando, né? E dizendo, né, que tem que se preparar para essa nova fase da tecnologia, né? Estão felizes aí com toda a contextualização que você fez, né? Essa ampliou o nosso pensamento e também ampliou essa ideia que não é só botar, né, o cliente para desenhar e ficar mostrando. Tem outras alternativas de trabalho. Também usar esta do desenho à mão, da pintura, que dá para nós acompanharmos com o celular, com o computador, e ver ele fazendo também. Mas ampliar o uso dessa tecnologia a nosso favor. E aquilo que você estava falando ali, né, de energia. Então, olha, vocês que estão aí, olha para o rosto de cada um que está aí. Né? Olha para ver o quanto a gente gosta de... Por isso que eu peço para abrir a janelinha, abrir a câmera, porque isso dá força para quem está do lado de cá. E no processo terapêutico, não é permitido ficar com a janelinha fechada, ficar com a sua câmera fechada. Né? Então, vamos aprendendo também, já que todos que estão aqui são terapeutas, nas lives que vocês assistirem, a ficar com a câmera aberta e analisar as pessoas assistindo. Porque eu fiquei passeando ali nos quadradinhos enquanto está passando ali, dá para a gente acompanhando, né? Dá para observar o rosto, dá para observar a postura corporal, dá para ver o ambiente familiar de cada pessoa. Né? Então, atrás da Sandra ali tem vários livros, então ela deve estar num ambiente ali reservado para estudos. A Denise, estou vendo um azulejo, então ela pode estar num ambiente da cozinha, porque está vendo um azulejo lá atrás. Né? Então, nós vamos olhando e contextualizando aonde estão as pessoas, conhecendo o ambiente em que a pessoa vive. E você também, ela vai estar te olhando. Então, eu amei aquela parte, né? Nós já discutimos, nós já estamos ficando malucos, nós dois, com esse novo é tão bom. Mas eu gosto de conversar. Mas vamos combinar que a gente se diverte, né? Nós nos divertimos e produzimos, né? Isso, então, assim, essa alegria de ver o rosto, dá para ver o brilho de olhar, dá para ver o corpo falando, dá para sentir a energia do outro. Vocês podem ver que nós sentimos a energia um do outro. Olhando aqui, nós também estamos observando quem é que está meio assim, quem é que está mais cansado, quem é que já está mais animado, quem é que está vibrando. Então, isto também dá para perceber que é uma das questões de atender online, é essa, como você vai perceber o corpo do outro. Mas quando vocês falam, ou eu falo, vocês já viram, né? Eu falo, eu sou... com descendente de italiano, com turco, com sírio, então a gente fala com a mão, fala com o rosto, fala na frente, vai para trás, vai para o lado. Então a gente fala com o corpo.
né? Isso aparece aqui, não tem como dizer que não vai aparecer, não tem como dizer que nós não vamos entrar nesta energia, né? O Carlos está ali rindo de mim, né? Vocês estão rindo de mim, né, Carlos? Eu vou até Belém para te pegar, viu, Carlos? Rindo do meu jeito da aula, e não tem como esconder. O professor Arthur estava todo empolgado e eu aqui, meu Deus, está passando o tempo. Como é que eu vou interromper um negócio tão legal, tão bonito? Quer dizer, entra a energia, que hoje nós chamamos de sinergia, essa energia que é trocada e que vocês sentem. Sabe, nós sentimos aqui, vocês sentem, é bonito a hora que nós vamos jogar os beijos coloridos, então, é uma farra, é uma alegria de estar jogando beijos, né? E parece que assim, as pessoas estão esperando jogar os beijos no final. E vem o quê? Uma motivação, um relacionamento. Então, entender que isso é viável, é aplicável. A UBAT pensou muito a respeito de como nós poderíamos fazer isso, nos deu lá uma série de diretrizes a serem seguidas, nós seguimos aquilo, como nós somos muito criativos, nós ampliamos, né, Arthur? Nós Sim. ampliamos o mínimo que a UBAT solicitou, e se deixasse, nós íamos dar curso aí por uns 6 meses. Mas sim. ele está um pouco mais ampliado, mas não tem 6 meses, tá? Ele terá, acho que 5 ou 6 semanas de curso 6 consecutivo. semanas. 6 semanas. Para vocês interagirem com todo este material. Né? Então, dá para ampliar e dá para nós usarmos. E sentir, sempre é importante pensar. Eu estou aqui como o outro. E aquele momento, né? Ó, vocês estão balançando a cabeça, e eu estou vendo vocês balançarem a cabeça, eu estou vendo eu balançar a cabeça. Quer dizer, no setting terapêutico, aqui não dá para eu me ver. Aqui eu consigo me ver. Né? Aqui eu consigo ver a minha reação diante de você. Então, agora mudou a relação terapêutica. Aquilo que o Jung falou, né? Que o terapeuta, né? Porque não é o arte que ele fala do terapeuta, ele tem que se auto-perceber. E no online não tem como não se auto-perceber. Porque você está visualizando você falar e visualizando o cliente falar. Você está visualizando as suas reações, o seu corpo falando com ele. Né? Bom, gente, nós já passamos do tempo. Eu espero por vocês. Deixem recados. Quem tem o meu WhatsApp pode mandar aí todos os elogios que eu passarei para o nosso amado professor Arthur. Quero que vocês abram aí as câmeras para a gente falar um tchau. Vamos lá. Todo mundo de câmera aberta, para jogarmos os nossos beijos, né? E agradecer Natal, Belém, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Ai, será que eu esqueci alguém? Rio de Janeiro, Goiânia, sempre esqueço Goiânia, né? Goiânia, esqueci alguém? Rio Grande do Sul. Floripa. Rio Grande do Sul, aí, Margarete, Rio Grande do Sul, pessoal de Porto Alegre, Santa Maria, mas tem Alegrete, Rio Grande do Sul está vindo para cá, sabe? Está subindo, né? Então, vamos lá, vamos preparar os nossos beijos para jogarem? Vamos lá? Beijos coloridos para vocês, para nós. Uma delícia de beijo, gente, que delícia. Amo vocês. Olha a sintonia, olha a sintonia. Deixa eu falar da quinta-feira. Vai jogando beijo que eu vou falar de quinta-feira. Quinta-feira vai vir o professor Jairo, lá de Floripa, e vai falar sobre o masculino. Meninas, se preparem, porque nós vamos falar do masculino, tá? Nossa, como precisa. Vocês quinta-feira que vem. Quem chegou hoje por aqui, voltem sempre. Beijos, amores. Beijo, 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 beijo. Com mais obrigada. ânimo, né? Beijo. Pode fechar, Rosiane. Ai, que delícia.
Então eu estou vendo alguém.